Vamos para mais um episódio! Gente do céu, vamos falar sobre um tema muito tenso hoje. Isso, acho que se tem uma palavra que a gente pode usar hoje é a palavra tenso. Eu ainda tô me acostumando com esse cabelinho. Acho que todo episódio eu ainda vou falar isso. Enquanto ele estiver curto, porque ele tá crescendo muito rápido. Gente, hoje vamos falar de um tema que tá batendo muito a nossa porta. Na verdade, quando eu pensei nesse tema, de novo, né? Eu falo sobre coisas que me incomodam, porque pessoas incomodadas mudam o mundo, né? Então vamos lá. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, né? Não sou tão incrível a esse ponto, mas eu posso tentar. Tentar plantar uma sementinha e fazer as pessoas se incomodarem com algumas coisas também, porque é sobre isso. Tem me incomodado um pouco isso, de ver de ver isso no nosso dia a dia, mas de certo modo, eu tô percebendo que a cada dia que passa só piora. Inclusive, desde que eu escrevi o roteiro, eu vi outras pessoas também falando disso. Então, mais um motivo da importância de falar sobre isso e também do porquê que é tão importante a gente pensar em alguma coisa para mudar isso, para fazer diferente. O nosso tema hoje é intolerância, o que a gente também pode chamar de violência, porque querendo ou não, a pessoa que é muito intolerante, é isso que a gente está vendo na sociedade hoje, todos os dias nos jornais, a pessoa que é intolerante, ela acaba se tornando violenta. E quando eu falo sobre violência, né, baseada na intolerância, a gente também pode agregar que seja a física também. É claro que na maioria das vezes é muito a verbal, mas a física principalmente. A gente tá vendo pessoas morrendo em briga de trânsito, sabe? Uma fechada no carro do outro tá virando motivo de você perder a vida. Uma volta de bicicleta no parque que você gosta tá virando motivo de você perder a vida. O cara tava andando de bike e ele não como é que chama? Ele não reagiu ao assalto. Foi o tempo literalmente dele pegar o celular e dar pra pessoa, pro assaltante, e mesmo assim ele atirou. Então, assim, as pessoas estão valendo menos que. Eu não sei se eu falo menos que um celular, porque não tá valendo o celular em si, porque, né, tem muita gente perdendo a vida, não é nenhum assalto, era uma briga qualquer. Então, eu tô um pouco não, eu tô bastante triste, mas eu acho que eu tô mais ainda revoltada com essas notícias que a gente vê todos os dias na TV. É muito triste ver isso, mas existe um motivo, uma razão, de um modo geral, se assim a gente pode dizer. É claro que cada um vai ter sua vivência, vai ter sua experiência e tal, mas existe um porquê de estar todo mundo meio que assim, todo mundo junto. Infelizmente, o algoritmo pode até não contar com isso, né, das mídias sociais, mas ele acaba contribuindo com isso, porque a partir do momento que você acelera a percepção das coisas, então tudo é para ontem. Eu já comentei aqui com vocês que a resposta para um brasileiro que ele aguarda de qualquer coisa que ele manda mensagem, principalmente quando ele quer um produto ou um serviço de alguma coisa, de alguma loja ou de alguma marca, é de 3 segundos. É menos do que a memória de um peixe, que é 9 segundos. Aliás, 3 segundos também é o tempo de você prender a atenção de alguém num vídeo. Então, se eu não chamar a atenção da pessoa nos primeiros 3 segundos, ela não vai permanecer no meu vídeo, muito provavelmente. Então, as coisas muito aceleradas também são consequência em outros âmbitos, inclusive na vida. Então, você se percebe, esse final de semana, eu me peguei fazendo uma coisa que eu fiquei chateada comigo mesma. Porque é uma coisa que eu falei aqui, inclusive, eu comentei no outro episódio, sobre o quanto eu gosto de ficar sem celular por 1, 2 horas, porque como no final de semana eu me dou folga, e eu também tenho folga dos meus trabalhos e tudo mais, então é o momento que eu tenho pra me priorizar, pra não precisar ficar no celular, porque não é necessidade. Eu fico de olho, porque a gente nunca sabe quando alguém que a gente ama vai precisar de ajuda, e tá tudo bem, mas você não precisa ficar full time no celular como na semana, porque eu preciso na semana. Caso algum cliente mande alguma coisa, caso algum possível cliente me mande que deseja alguma proposta de algum serviço, a agência que eu presto serviço também. Então é importante ficar de olho. Agora no final de semana, não. E esse final de semana, eu consegui ontem assistir 2 filmes, né, em casa. Porque sábado eu fui ao cinema, assisti Thunderbolts.
E eu fui ver 2 filmes em casa mesmo, da Netflix da vida, em casa ontem. E no primeiro, eu me vi querendo pegar o celular pra jogar. Eu tenho uns joguinhos bobos no celular, que é pra distrair um pouco a mente quando ela tá muito, muito atolada. Então, principalmente na semana, de vez em nunca eu pego pra pegar. É joguinho bobo, de mega infantil, assim. Mas é pra bem desopilar a mente mesmo. E eu me peguei querendo pegar. Falei, ih, não é do meu feitio, não tá bacana, o que que tá rolando? E aí eu peguei, não peguei o celular, aliás, no primeiro filme, mas no segundo eu não resisti. E peguei pra jogar. Então eu me vi jogando durante o filme. O que a gente conversou no outro episódio, inclusive, se você não sabe do que eu tô falando, vejam. Vejam porque é importante vocês saberem o que que tá rolando. Esse aceleramento da vida, ele afeta a gente em vários âmbitos. E um deles é nesse, em coisas que você, inclusive, nunca faria. Eu não tinha feito isso ainda. Não tinha feito. E eu tive consciência de quando eu estava fazendo aquilo. Porque eu já estava há tanto tempo sem o celular na mão que eu tive consciência daquilo. Então eu fiquei chateada comigo mesmo justamente por conta disso. Poxa vida, é uma coisa que eu prezo muito, assistir um filme prestando 100% de atenção. Aqui, né? E eu peguei no celular porque o primeiro filme que eu assisti, por mais que eu tenha até que gostado, eu não gostei muito. No final das contas, não foi um filme que eu indicaria. Então, não sei se foi por esse motivo, eu só sei que eu me vi pegando. E eu fiquei muito chateada comigo por conta disso. Então, que a gente preste atenção, porque eu estou citando aqui um exemplo sobre como isso impactou na minha vida, de uma maneira normal, que não me estressou e tudo mais. Mas se isso se tornar frequência na minha vida, vai sim ser um motivo de estresse. Vai me estressar aos poucos sem eu perceber. Sabe o que eu percebi? Só por fazer terapia, talvez sem a... Não, talvez não. Sem a terapia eu nunca teria percebido. Na pandemia eu até percebi, mas na pandemia eu acho que foi uma coisa tão geral que era meio que impossível não perceber. Na pandemia eu notei que o jornal, qualquer jornal, tá? Tava me sendo gatilho de ansiedade. Nossa, era assistir um jornal, tava assim muito mal. Inclusive, hoje eu não consigo prestar muita atenção no Jornal Nacional. A não ser que tenha uma matéria que eu goste muito e que eu tenha muito interesse em saber o que que tá acontecendo. Eu não consigo escutar o Boa Noite da Renata Lopretti. Ai, que pecado, porque eu adoro jornalista, eu sou apaixonada por ela, admiro muito o trabalho dela. Mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu fico me dá. Eu me sinto angustiada se eu ouço. E assim, não é a questão de, é pelo horário, Priscila, porque já era um horário pra você estar dormindo. Não, porque muitas vezes na hora que tá começando, é exatamente o horário que tá terminando meu expediente na agência. Então, tipo, não faz diferença o horário, né? Até porque eu durmo tarde, normalmente. Como sem trabalho, eu durmo tarde. Então, não é questão de horário. Eu não sei dizer o que que é. Não sei também se é desde a pandemia, não sei dizer. Eu sei que na pandemia o jornal, de modo geral, eu não gostava de assistir. Nem o jornal Hoje, assim, que é um jornal mais leve, as edições do SPTV também, que são mais leves, mas eu não conseguia assistir. Mas a pandemia eu sei que foi uma coisa geral, porque todo dia tinha atualizações de quantas pessoas tinham ido a morte por conta do Covid, então eu sei que isso se tornou, tanto que muita gente falou sobre isso nas redes sociais, então não é um grande, oh meu Deus, mas na terapia eu descobri que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de velar os meus olhos para a realidade do mundo. Então, assim, as pessoas que falam que a gente é uma geração do mimimi, eu acho que são pessoas que tampam os seus olhos para a realidade do mundo. Então, falar que o racismo não existe, falar que a misoginia não tá aí, né, batendo a porta e fazendo a nossa vida um pouco pior. Falar que LGBTQIAPN+, não é uma questão, sabe? Que as pessoas não respeitam essa galera. É fingir que não existe alguma coisa, que alguma coisa não tá acontecendo. E, gente, se tem uma coisa que eu sei, é que fingir que não acontece não anula o que tá rolando. Era anulasse, seria nossa, seria tudo, porque aí era só ignorar todos os problemas do mundo e tava tudo certo. Mas não é bem assim. Não é só fingir que a guerra não tá acontecendo e que ela vai simplesmente acabar. Então, essas pessoas que falam que a gente é geração do mimimi, é porque é uma geração que não quer debater assuntos importantes da sociedade. É importante debater. Eu sei disso. É importante a gente falar sobre as coisas. É importante
a gente abordar sobre as coisas, a gente não tirar o nosso da reta, porque não é porque eu não sou gay, eu não sou bi, que eu não vou me importar com essa galera. Essas, essa galera também é gente. Não é porque eu não sou uma mulher negra, que eu não vou me colocar no lugar dela. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar dela, mas eu não vou ver ou encarar que existe o racismo e ela enfrenta esse racismo de frente todos os dias. Não só a mulher negra, como toda a população negra. E olha que a gente tá falando do país mais misógino do mundo, mas enfim, somos um país muito miscigenado, né? Não existe. Eu acho que tá para nascer algum brasileiro que não tem algum traço é, de pessoa negra, tipo, não tem como, sabe? Eu tive um avô negro, então, tipo, eu já tenho. E é impossível ninguém ter no mundo, eu acho. Mas eu não vou ser tão exagerada, eu vou colocar no Brasil primeiro. E somos o país mais intolerante. Isso quando a gente não fala também de religião, que é pior ainda, né? Então, não, eu sou esse tipo de pessoa que eu não gosto de me calar diante desses problemas da sociedade. Então, eu sou um tipo de pessoa que gosto de me informar e sempre que eu posso me informo mais. Então, eu tava numa fase, há uns anos atrás, de ver muito séries sobre isso, sobre racismo, sobre intolerância, de ver muita série sobre violência doméstica. Enfim, eu tava vendo muito conteúdo sobre isso. Documentário, o documentário, inclusive, das Paquitas que eu assisti. Eu fiquei muito impressionada. Eu imaginava já que esse tipo de violência contra as meninas já aconteciam, mas eu confesso que eu não lembrava que as meninas eram menor de idade. Então, me feriu muito nesse lugar. Porque eu lembrei do que se passava na minha cabeça nessa época, na idade que eu tinha, quando elas estavam na TV e tal. E eu fiquei pensando, cara, já era tão confuso eu comigo mesma e os meus pequenos problemas da infância. Imagina pra elas. E ainda com toda aquela exibição, com todo aquele foco nelas. Então, eu assistia, eu sempre eu achava que era assim, uma forma de eu aprender mais, de entender o que estava acontecendo, enfim. E aí, e na terapia eu descobri que aquilo estava me engatilhando também, estava me deixando mais ansiosa. A terapeuta indicou na época que eu parasse de assistir, que eu parasse de ver, de consumir esse tipo de conteúdo. Aquilo me incomodou tanto, porque de alguma maneira eu encarei como se ela estivesse falando pra mim de que os problemas não aconteciam, e não é sobre isso. Eu acho que hoje eu entendo muito melhor o que ela falou. Eu não levei a mal quando ela me indicou isso, mas hoje eu encaro de uma maneira muito mais madura aquilo que ela pediu para que eu não fizesse. Eu estava alimentando tudo aquilo e como eu sou muito empática, muito empática, eu tento sempre me colocar muito no lugar do outro. Eu estava sentindo todas aquelas dores e angústias. Consequentemente, eu estava pegando todos aqueles problemas. Então, eu estava carregando o peso do racismo do mundo nas minhas costas, basicamente, assim, tipo, não literalmente, mas eu tava sentindo que aquela responsabilidade era minha. E como, óbvio, né, a gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo em relação a nenhum problema específico, aquilo me angustiava e me deixava muito mal. Então eu tinha pesadelos horrorosos com pessoas que eu amava, ou comigo, ou com as coisas que eu tenho. E eu pensava, nossa, era a minha realidade, sabe, do que eu vivo. Tipo, a minha casa, as minhas coisas, era tudo tão pesado, era tudo tão. Tava afetando o meu dia a dia de uma maneira tão rude que eu não tava percebendo, eu não tava dando a devida atenção. E isso é muito pesado, e isso é muito grave. E a gente não percebe, até porque a ansiedade ela é silenciosa, ela é quase tão sutil que você nem nota, só depois do estrago feito. É muito louco isso. Dando um exemplo de como a ansiedade funciona, é muito maluco e tudo isso, tá? Não tô anulando isso não, mas é muito louco. Eu fui numa festa de uma amiga nesse feriado e eu não estava ansiosa pra ir, apesar, né? Eu sabia que todo mundo que tava lá eu não conhecia ninguém. Até tinha o meu padrinho que eu não via há muitos anos lá, porque a mãe dela é amiga e tal. Os amigos dela em si, a família dela em si, eu conheço só de vista, eu não conheço de cumprimentar e de conversar e, enfim, papiar. E por mais que eu soubesse disso, eu não achei que isso fosse um problema, até porque eu sei que eu sou sociável, não sei se eu sou tão legal, né? Então, enfim.
Mas eu sabia que eu era sociável, então eu sabia que não ia ser um problema conversar com pessoas completamente novas. Mas era muito louco que no dia, na hora que eu cheguei, a gente começou a conversar, e aí eu comecei a me enturmar. Aí daqui a pouco outros amigos dela chegaram, a gente começou a se enturmar também. E daqui a pouco tava todo mundo conversando, daqui a pouco eu me peguei rindo alto e falando e conversando. E uma vozinha bem sutil, bem baixinho no meu ouvido falava assim: Por que você tá falando alto? Por que você tá rindo? Você tá sendo inconveniente. E eu não deixei de rir, tá, gente? Eu não deixei de conversar, não deixei de nada, mas isso foi. Eu ouvi. Eu ouvi. E aí, vira e mexe, eu me calava e alguém puxava assunto e eu não deixava de responder. E aí eu me empolgava de novo, e aí no que eu me empolgava vinha a vozinha de novo. E é muito louco isso. E assim, se você me perguntar, nossa, Priscila, mas que caos viver com. Eu não ouvi, eu não ouvia, claro que eu ouvia, mas se alguém me perguntasse na hora se estava tudo bem, eu ia responder que tava, porque eu não tinha percebido, eu não tinha notado, entendeu? É muito louco isso. Eu só percebi quando eu cheguei em casa, eu troquei mensagem com essa minha amiga, que era dona da festa, aniversariante, e ela comentou que os amigos dela gostaram de mim. E aquilo me tocou num lugar diferente. E aí ela mandou uma frase que ela falou assim, eu não lembro agora a palavra exata que ela usou, mas ela falou assim: você é muito animada, você é muito legal. E você só tá colhendo os frutos disso, porque você é muito legal. Então, os frutos que você colhe são momentos assim, legais. As pessoas gostam de você porque você é muito legal. Você é muito divertida, acho que foi essa a palavra que ela usou. Eu respondi assim pra ela: meus sabotadores perderam os argumentos agora, porque não tem o que responder. E foi isso, foi aí que eu percebi. Foi aí que eu lembrei. Falei, caraca, e a minha. Tinha uma vozinha lá no fundo. É claro que isso é decorrência de traumas de pessoas que me falaram isso a vida inteira. De pessoas que quiseram me apontar como uma pessoa, enfim, que eu não vou, que não vale a pena, porque o tema não é sobre isso. Mas a ansiedade, ela é alimentada de acordo com o nosso dia a dia, com coisas que a gente faz no dia a dia. Por isso que é tão importante a gente fazer coisas repetidamente, porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E ele aprende de acordo com o que a gente ensina a ele. Se você alimentar ele só com coisas negativas, então se você reclama todo dia, se você se estressa todo dia, se você só vê as coisas ruins do seu dia a dia todos os dias, ele aprende que sua vida é um inferno. E aí vem tantos outros problemas. A ansiedade é só o pezinho, né? Mas vem a depressão e vem muitas coisas ruins, que te levam ladeira abaixo. Então, por isso que é importante. Às vezes eu achava, eu ainda considero hoje um pouco, algumas ações positivas como chatice, né? Como coisa assim, ai, coisa boba. Mas é incrível como sempre que eu falo isso pra alguém, a pessoa geralmente me responde com algo assim: isso não é bobo, isso é realmente muito legal. Então, quando eu vejo uma amiga mal, seja porque de fato ela tem depressão ou não, ela só tá num momento ruim, eu sempre indico ela coisas que eu faço comigo e que ajudam. Então, eu aprendi quando criança ainda, que minha mãe chegava do trabalho e ninguém perguntava pra ela como foi o dia dela. Eu percebi isso. Aí eu me tornei a pessoa que fazia pergunta. Hoje, a minha mãe se tornou a pessoa que sempre pergunta como você tá, como foi seu dia. E ela nunca aceita, tá tudo bem. Não, mas o que aconteceu pra tá tudo bem? Porque se tá tudo bem, é porque tá tudo bem. Só aconteceu coisa positiva no seu dia. Então, o que que rolou? E é importante, gente, porque quando a gente coloca coisas negativas pra fora, ela vai pra fora. Ela não fica guardada pra dentro de você. Por isso que é tão importante viver os nossos sentimentos. Viva o luto. Viva a tristeza. Você quer chorar, você quer estar com vontade de cair de joelho, de se derreter em lágrimas. Se debulhe em lágrimas, se derreta em lágrimas. Faça o que você sente vontade de fazer. É importante, porque quando você não vive aquilo, você retrai aquilo. E sentimento retraído, reprimido principalmente, é uma coisa que te corrói por dentro. E aí se transforma em rancor, se transforma em estresse, e aí você se torna aquela pessoa estressante, aquela pessoa que ninguém quer por perto, que ninguém te chama pra nada. Não é porque você é uma pessoa ruim de conviver. É porque você está uma pessoa ruim de conviver. Se você está naquele momento, você não é aquilo. Ninguém é só uma coisa. Ninguém. Eu tenho uma. Eu conheço uma pessoa que é depressiva. Ela não é depressiva por essência. Ela está depressiva. Ela tem seus momentos legais. Ela tem seus momentos de divertida. Só que. Será que alguém pergunta se ela tá bem? Será que ela tem alguém pra dizer: eu não tô legal hoje? Eu tive um dia bosta, eu tive um dia ruim? E é meio louco, né? Na minha última crise de ansiedade, que foi há 2 semanas ou 3, eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal.
que eu queria pedir ajuda, tipo, pra desabafar com alguém, pra botar pra fora, e eu não conseguia. Tinha em mente as pessoas que eu podia chamar, eu tinha em mente as pessoas que eu podia desabafar sem culpa, sem medo e tal, mas eu não conseguia chamar. Foi a primeira vez na vida que aconteceu isso. E por mais que pareça que eu estou fugindo do tema, eu não estou, porque eu acredito que a intolerância é consequência disso. Gente, eu tô num grupo, até seria cômico se não fosse trágico. Eu tô no grupo de BBB. A gente, na verdade, fala de TV e Big Brother, mas o foco era Big Brother enquanto a gente tava, né, durante o programa do reality. E assim, a gente só falava do programa e falava asneira mesmo. Tinha gente que defendia um, tinha gente que defendia outros participantes, mas até então tava tudo bem. E assim, eu gosto do programa, tá? Como publicitária, eu acho que é muito legal como publicitária. Eu acho que existem muitos cases ali que a gente pode trabalhar e falar sobre, e aplicar também com os nossos clientes. É importante a gente acompanhar também, porque às vezes tem um meme que acontece no programa que viraliza e a gente pode usar a nosso favor. Enfim, profissionalmente é muito útil, tá? Não deixa de ser. Mas eu confesso que eu gosto. Eu gosto do puro entretenimento. Eu gosto de me divertir assistindo. Eu não nego que eu considero até um pouco fútil, assim. Eu considero que é uma bobagem. É só pra gente trocar uma ideia e rir um pouco e tudo mais. Então, tá tudo bem se você gosta mais de um participante, se eu odeio aquele participante. Sabe? No final das contas, eles nem sabem que a gente é. Tipo, o lance do futebol. Tipo, do que adianta a gente brigar por conta de time? Ou de futebol por causa de jogo, se, tipo, os jogadores estão ganhando a grana deles e nem sabem que vocês existem, sabe? Então, pra mim é o mesmo critério, assim, tipo, tá tudo bem, tanto faz. A gente tava, né, a gente sempre conversava sobre isso e tal. Até então eu vi umas discussões, mas eu levava muito na zoeira. Eu falava, cara, as pessoas não podem estar falando sério. Não pode estar rolando de fato uma discussão por conta de reality show, sabe? Tipo, não é possível. Até que aconteceu comigo. Uma menina meteu loucão comigo, tipo, do nada, gratuitamente. Ela acusou. Foi bobagem. Ela acusou que um participante tava fingindo uma crise de ansiedade. E aí eu comprei. Comprei, né? Porque eu tava levando muito na zoeira. Eu comprei que ele. Por que que ele faria isso? Tipo, a troco de quê, sabe? E aí a gente ficou nisso, aí ela começou a levantar o. Aí ela começou a levantar o. Eu não vou falar o tom de voz porque a gente não conversou pessoalmente pra saber. Mas, tipo, ela começou a se alterar, e aí começou a falar assim: ai, você não paga minhas contas, nem aí, tá, não sei o que lá. E aí começou a me ofender real e começou a me xingar. E eu fiquei, oi? A intolerância das pessoas está nesse nível. E pasmem, eu poderia até falar que, ai, se você discordar da pessoa já virou motivo. A gente nem tava discordando, quer dizer, da crise e tal, que o cara tava fingindo ou não, a gente até discordou. Mas a gente meio que torce para as mesmas, torcia, né, que acabou o programa, para as mesmas pessoas lá do programa. Então, tipo, qual o sentido? E aí algumas pessoas me chamaram no privado falando só pra mim não alimentar aquilo. E eu falei, não, tudo bem, eu não alimento, mas é sério que isso tá virando uma discussão pesada por conta de reality show? Pausa para água. Já beberam sua água hoje, bebês? Então, gente, as pessoas estão tão intolerantes que chega a esse ponto das pessoas discutirem porque acham que a pessoa fingiu ou deixou de fingir. Tipo, oi, é alguém, é um ator que ela gosta e eu não gosto. A gente falava muito sobre isso no grupo também. Campeões que a gente gosta ou deixa de gostar. Essa edição, inclusive, eu achei muito engraçado, porque eu tenho uma amiga pessoal que toda edição a gente nunca tá torcendo para as mesmas pessoas. E essa edição foi a primeira que a gente tava torcendo para as mesmas pessoas. Eu até comentei isso com ela. Eu falei: "Caraca, a gente tá torcendo para as mesmas pessoas, que bacana". Porque geralmente a gente tá torcendo por quem ainda é rival ainda para completar não basta a gente não torcer para as mesmas pessoas, ainda tem que ser para alguém que tá contra o outro assim, porque no programa às vezes tem isso, né? Mas enfim, tipo, eu tava levando muito na zoeira. Eu fiquei desacreditada. Eu até mandei mensagem depois pra alguns amigos explicando a situação e fiquei chocada. Eu falei, gente, as pessoas estão muito intolerantes. E qual foi o resultado da intolerância da moça? Ela ser completamente violenta. No caso, foi online. Ela nem é do mesmo estado que eu, graças a Deus. Mas eu não sei, talvez, o que poderia ter acontecido se a discussão fosse presencial, por exemplo. Porque eu tava levando muito na zoeira. Não tava considerando que ela tava brava real por conta daquilo. A gente tá falando de uma pessoa completamente estranha, que a gente nunca veria na vida presencialmente, né? No caso. Que online a gente sempre veria.
Isso se a gente não falar da religião, da intolerância religiosa, né? Porque assim, gente, eu sou católica, mas vamos falar verdades, né? Vamos assumir fatos. Vamos falar sobre história agora. A religião, ela foi criada, tem essa questão, muita gente fala, né? Ah, a religião católica foi a única criada por Jesus em vida, nananã, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos lá, a religião, ela foi criada como método político para dominar as pessoas. Se tem uma coisa que a gente pode acreditar com veracidade nessa frase, é se a gente aplicar hoje no dia a dia. Você tem até a católica, né? Porque a gente sabe que na época, por exemplo, da escravidão, os senhores donos do engenho e das fazendas e tudo mais açoitavam seus escravos em casa e iam para Santa Missa todo domingo. Vamos, né? Vamos colocar a verdade aqui que era isso que acontecia. Ele dando sua contribuição do mês ou da semana, ou não importa, para o padre estava abençoando toda a família. Os filhos todos batizados, estava tudo certo. Aí, hoje a gente vê, por exemplo, religiões determinando eleições. Porque se seus líderes religiosos falam sobre um candidato X, as pessoas vão levar ferro e fogo, porque fala, pô, é o meu pastor, é o meu padre que está ali falando sobre isso. Por que que eu não vou dar credibilidade para ele? Ele sabe do que ele tá falando. Ainda vem o pior, né? As pessoas já consideram assim, ele estudou. Apesar que, cuidado, viu? Que tem muito pastor hoje em dia. Eu sei que padre ainda é obrigatório, mas tem igreja evangélica que não é obrigatório o pastor fazer teologia. Então, cuidado aí, viu? Porque tem muito pastor que, ah, ele estudou para. Não, cuidado, que tem muitos que não estudaram para isso, não. Estão falando da boca para fora com base em vozes da minha cabeça. Ou voz da cabeça dele, no caso, né? Porque da minha mesmo não. Então, assim, cuidado, porque as pessoas levam ferro e fogo. Então, tem muita intolerância, por exemplo, contra a diversidade, contra a bandeira LGBTQIAPN+. A origem vem muito das pessoas que são religiosas. Eu vou colocar pessoas religiosas porque cristãos não fazem isso. Como já diria o nosso santo Papa Francisco, que eu já tô morrendo de saudade, Deus amava os seus filhos. E ele, antes de amar, ele não perguntava nada para eles. Eles não perguntavam qual era o seu gênero, eles não perguntavam qual igreja frequentava, ele não perguntava que vida levavam, o que faziam na sua intimidade. Ele amava os seus filhos por serem seus filhos. Acabou. É isso. E hoje as pessoas ficam levantando essas questões. E eu fico pensando, como toda a sociedade perde com isso. Porque assim, eu tenho amigos que vivem isso até hoje, né? Eu conheço pessoas, tipo, conhecidas que também vivem isso, que não são quem são ou quem gostariam de ser, porque a família é da igreja, tem toda uma questão religiosa, etc. Fico pensando o quão doloroso deve ser você não poder ser o que você é, por essência. Porque é indiscutível, gente. A gente já falou isso, ai, não sei em quantos episódios, mas ninguém ia gostar, por escolha, de passar por preconceitos horríveis na vida. Então ninguém acorda um belo dia e pensa, vou mudar de gênero porque, ai, eu quero, é isso. Eu não quero mais isso pra mim hoje. Então, às vezes a pessoa passou a vida inteira lutando contra aquilo porque sabia que a família não ia aceitar, porque sabia que a igreja ia condenar. Eu conheço pessoas que saíram da igreja por conta disso, e eu fico tão triste com isso. O Papa, então, ia ficar. Porque ele era um servo de Deus, ele era. Ele, o padre Lancelotti, eles são muito exemplos de como realmente Jesus foi na Terra, no sentido de acolher as pessoas. Jesus andava com os rejeitados, com os doentes. Acho que se ele voltasse, ele ia andar com o quê? Com os pastores, padres e presidente? Não era assim que ele era. Ele era humilde e, inclusive, ele detestava quem o colocava no lugar de rei, mesmo ele sabendo que era filho dele, mesmo ele sabendo que era herdeiro do paraíso. Então, quando a gente chega nesse ponto, é de entristecer porque está indo contra tudo que é de fato para seguir. Mas parece que as pessoas ignoram. Eu ouvi uma frase essa semana e eu acho que faz muito sentido. As pessoas, elas criticam e julgam como se lessem a Bíblia e usam a Bíblia em sua defesa, né? Mas eles nunca leram uma passagem. Porque se lessem, saberiam que Jesus não quer nada disso. Jesus não quer intolerância, Jesus não quer violência. Jesus quer que a gente conviva em paz e harmonia, que a gente vá para a igreja para cultuar a Ele e para cultuar o amor acima de tudo. O padre fez uma homilia tão linda esse domingo e eu acho que é sobre isso. É sobre o amor. Jesus é sobre amar.
Então, se você quer seguir a Jesus, você tem que amar o outro. E você expulsar ele da igreja não é amar ele. Você condenar alguém por conta de escolhas pessoais dele, não é amar ele. Amor é respeito. Amor é perdão. Amor é tolerância. Amor é paciência. E, gente, ó, é difícil, a gente é ser humano. A gente também não é perfeito. É difícil você aceitar a pessoa, ou os defeitos dela. Eu fico pensando que os maiores desafios de um casamento é porque são duas pessoas que tiveram uma vida completamente diferente. Então, é uma coisa ou outra que vai ser igual, mas geralmente os maiores desafios é o convívio. Porque a pessoa nunca. Lá, o dia a dia da pessoa era de um jeito, o jeito da pessoa limpar é de um jeito que vai ser diferente do outro. Uma vez eu sempre falo que o meu sonho de consumo é ter uma diarista, meu sonho de consumo. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, será que se eu tivesse, eu ia gostar? Porque será que eu ia gostar do jeito que ela limpasse? Que ela não vai limpar do jeito que eu limpo. Será que eu ia gostar? Que ia ser bacana? Eu fico pensando, imagina você casar com alguém. Aí você vai viver a vida falando que essa pessoa tá fazendo errado, que essa pessoa não tá limpando direito. Inferno também. Uma vez eu vi uma influenciadora falando que casamento é sobre você também aceitar o jeito do outro. Então você não quer do seu jeito, aceite que ele vai limpar do jeito dele. O maior desafio pra mim é o convívio num casamento. O convívio eu acho que deve ser o principal, assim. Porque são duas criações completamente diferentes uma da outra. Mas se você ama de verdade, por isso que eu acho que muitos casamentos não duram. Porque ele não foi baseado em amor. A base dele não foi o amor. Foi talvez a atração física, foi talvez a atração, a admiração que a pessoa sentia pelo outro, mas se fosse amor de verdade, existia tolerância. E eu não tô julgando nada aqui não, tá? Não tô querendo criticar em nada. Eu só tô apontando coisas que é minha opinião, coisas que eu acho que fazem diferença. E quando eu penso no meu dia a dia, no meu jeito de fazer as coisas, no meu jeito de levar, eu fico pensando, se eu casasse hoje, mudaria completamente minha rotina. Então, será que eu ia gostar disso? Ah, mas aí se eu amasse a pessoa, se eu amasse a pessoa, talvez isso, talvez não fizesse tanta diferença. Eu mudaria e mudaria com prazer. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. E é importante a gente parar de usar o nome de Deus em vão, porque tem muita gente fazendo isso e, gente, não é bacana. Acho que gera ainda mais intolerância e mais violência, e não é disso que o mundo tá precisando. Aliás, essa guerra da Ucrânia já passou do tempo de acabar, né? Mas tudo bem. Ah, e falando em religião, se formos ver de fato como tudo funciona, o racismo ainda dita o que é certo ou errado. E aí, eu queria muito, eu coloquei essas coisas, os pontos sobre a religião ter sido criada para controlar a população e tudo mais, porque, né, o que o líder religioso fala é dito como verdade absoluta e pouquíssimas pessoas questionam. É importante a gente colocar alguns dados aqui para vocês terem noção do que eu tô falando. Hoje no Brasil, 64%, 64,4% da população é católica. 22,2% protestantes e 1,6% de matriz africana, de religião de matriz africana. Fonte Brasil Escola. Gente, desses números que eu falei, mais da metade, né, católico, por exemplo, 1,8% denuncia esse tipo de religião. 1,8, seja lá por qual motivo, né? Infelizmente a gente vê tanta atrocidade nas igrejas que não é difícil a gente mensurar algumas coisas ou chutar algumas coisas dos motivos. Protestante, 3,8%. Agora, sabe quantos por cento recebe religiões de matriz africana? Denúncias. 25%. Então não tem como a gente falar de religião também sem falar sobre racismo por conta disso. O racismo dita as coisas. E por que a religião de matriz africana sofre tanto, né, com racismo? Primeiro, porque ela é de matriz africana. Se ela fosse de matriz alemã, não sofreria. Se ela fosse de matriz russa, ela não sofreria. Mas ela é de matriz africana. E assim, as pessoas já têm medo do desconhecido, do que elas não conhecem, né? Então é estranho, ao invés de criar uma sensação de vamos conhecer então? Não, causa uma sensação de vamos odiar e vamos queimar. Fogo nas bruxas. E não é assim que funciona, gente. Não pode ser assim que funciona. As coisas não podem ser na base da violência. Porque é desconhecido que é ruim. E parece que é automático isso na cabeça das pessoas. Eu não conheço, então é errado. Não, você só não conhece.
E não existe certo ou errado. Religião, inclusive, eu ouvi isso do padre e eu concordo muito com o que ele falou, porque sempre foi meu pensamento. Não existe religião mais perfeita do mundo. Eu já ouvi muito na minha família. Ai, graças a Deus eu sou católico, porque o catolicismo é a religião mais correta e não sei o que lá. Não existe. Eu encho a boca para dizer, não existe. Religião é sobre diversas formas que você tem para chegar a Cristo. A diferença é como eu me sinto mais confortável em qual religião eu quero seguir. Inclusive, eu acredito que você pode ser a pessoa que não se sente feliz e completa em nenhuma delas. O importante é seguir a Cristo, até porque vários estudos já comprovaram que você precisa acreditar em algo para você conseguir viver sua vida bem. Não dá pra. Por isso que dizem que ateu, a maioria dos ateus são muito depressivos, porque eles não acreditam em nada. Então você precisa acreditar. Se quer acreditar numa pedra, acredite. Eu não aconselho. Mas você precisa acreditar em algo. Porque existem pessoas inventando religião todo dia. Existem pessoas fanáticas, seja pelo seu time, seja por algum personagem, por alguma coisa. Porque as pessoas precisam acreditar em algo para conseguirem se completarem. E não são voz da minha cabeça, existem diversos estudos sobre isso, pesquisem, inclusive indico. É um absurdo as pessoas pensarem que tá tudo bem, elas agirem como acham que é correto. Gente, cada um vai ter sua percepção de certo e errado. E não é porque meu amiguinho discorda de mim, ele tá errado. Ou ele pensar que eu estou errada porque eu tô discordando dele. Eu tenho uma amiga, a que eu citei sobre o Big Brother, a gente sempre com quase tudo na vida a gente discorda. A gente concorda em pouquíssimas coisas na vida. E a gente se dá muito bem porque a gente se respeita. Não é porque a gente. Claro, a gente se ama muito também. Então, o amor é. O respeito é decorrência do amor. Mas eu quero falar no sentido de. A gente já podia não ser mais amiga há muitos anos. Só que a gente ignora as coisas que a gente discorda. Porque a gente entende que cada uma tem suas ideias, cada um tem seus pensamentos. Eu não concordo, às vezes, com algumas atitudes dela, eu não concordo, às vezes, com alguma postura dela, com alguma ideia dela. Às vezes ela não concorda comigo, mas tá tudo bem, a gente não acaba brigando. Na verdade, a gente acaba rindo, falando mais uma coisa que a gente discorda. E tá tudo bem. Na verdade, eu acho que a única coisa que a gente concorda e concorda muito é sobre comida. Geralmente a gente gosta das mesmas coisas, porque de resto, a gente mais discorda do que tudo na vida. Mas eu achei importante trazer esse tema pro Pode Pri, porque a intolerância gera violência e o mundo já tá muito violento. É assaltante que tira a vida da pessoa mesmo ela nem reagindo ao assalto. E eu fico pensando que louco é isso, né? Porque assim, eu fico imaginando que cada um vai ter uma reação. Às vezes você reage não é de propósito. É porque no susto você não sabe o que você está fazendo. Eu tenho mania de sair, às vezes, com dois celulares e tal, um que não presta e tudo mais. Mas às vezes eu fico pensando, será que na hora eu vou lembrar que eu tô com esse celular, Peppa? Será que na hora eu vou lembrar? Talvez eu me entregue sem nem discutir. Talvez, será que eu vou fingir que eu tô sem nenhum? Então não dá pra saber. Se você me perguntar agora como eu reagiria na sensatez, eu responderia que eu não reagiria, porque antes o celular do que minha vida. Eu não sei como eu vou reagir no ato. Eu não sei como vai ser na hora do susto, com arma ou sem arma, enfim, com arma branca ou não. Eu não sei como é que vai ser. Pode ser, cada um reage de um jeito. Eu tinha um amigo no passado que ele reagia, que uma vez ele levou uma surra ferrada no centro, que ele saía com dinheiro vivo para comprar jogo, e um dia pegaram ele para Cristo. Pegaram assim uns cinco, rodearam ele e tal. Pegaram, né? Roubaram ele. Mas assim, os caras também saíram bagunçado, porque ele tava com o guarda-chuva na mão e ele usou a favor dele. Eu fiquei puta com ele no dia, eu fiquei revoltada, porque eu falei, você não podia ter reagido. Ele se machucou, ele também foi agredido e tal. Tanto que o nariz dele sangrava muito no dia, não parava de sangrar. E aí, e o guarda-chuva todo ferido também e tal, a gente não sabe, né? Mas, independente disso, eu falei isso pra ele, mas eu confesso que às vezes foi o impulso dele. Eu não lembro o que ele falou na época, se ele quis reagir de. Eu sei que ele sempre reagia. Aí eu não sei se era por impulso ou se era de propósito, se ele realmente, tipo, porque tem gente que não aceita, né? Tipo, pô, eu trabalhei pra conseguir isso, a pessoa tira assim na mão leve, fica puto. Eu entendo, porque não é fácil conquistar as nossas coisas, sabe? Celular, inclusive, é uma coisa muito cara, mas minha vida vale mais. Eu prefiro comprar outro, parcelar,
na dificuldade do que perder minha vida. Ou perder alguma coisa importante, porque a gente nunca sabe onde o tiro pode pegar. Às vezes não tira sua vida, tira sua qualidade de vida, o que é pior ainda, eu acho, não sei. Enfim, eu achei importante, eu acho que é legal a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente também pode ser o gatilho. Então, às vezes você tá estressado, e aí é você que vai soprar um ventinho para acender o fogaréu do estresse e da violência. Então, você não teve a intenção, mas você colocou ali a sua opinião onde não foi solicitada e a pessoa vai levar aquilo muito a mal. Então, por isso que eu achei importante a gente falar, porque às vezes também eu posso fazer o meu papel. Que nem nessa briga do grupo, né? Qual era o meu papel? Eu tava levando na zoeira e ela tava se exaltando até um ponto que a galera me chamou, inclusive o administrador do grupo. E eles vieram me chamar falando que tá tudo bem, que eles viram que eu tava de boa. Inclusive, eu até ameacei sair do grupo, porque eu falei, nossa, se tá nesse ponto, acho que eu vou sair do grupo. Aí eles falaram, não, não sai, sua contribuição é legal. Todo mundo gosta de quando você contribui, quando você fala, a gente sempre troca uma ideia legal. Então não sai. Sua contribuição é importante. É só não alimentar, finge que ela não tá ali, ignora ela. E, gente, no dia seguinte ela me tratou de boaça. Como se nada tivesse acontecido. Inclusive, eu odeio isso. Eu odeio, odeio fingir que algo não aconteceu. Eu prefiro que a gente resolva logo as nossas pendências do que finja que nada tá acontecendo, sabe? Mas isso aconteceu, né? Então, qual foi o meu papel? Parar de alimentar. Porque enquanto eu tava cutucando, ela tava respondendo. Então, enquanto eu tava rindo, debochando daquilo, ela tava ficando ainda mais enfurecida. Então, qual era o meu papel? É respirar fundo e falar, cara, eu não tô estressada. Então, eu não vou mais alimentar isso. E parar de responder. Então, alguém te fechou no trânsito? Eu sei que é difícil. Inclusive, eu não dirijo em São Paulo porque eu sei que eu acho que eu não ia me conseguir, eu não ia conseguir me segurar no estresse do dia a dia. Mas tenta não xingar, tenta não dar o dedo, não fazer nada, porque se você fizer, é pior pra você. Você prefere pagar o arranhão do carro, ou às vezes só fechou e não aconteceu nada com seu carro, dano físico. Você não prefere só seguir seu caminho do que perder sua vida por conta de uma bobagem dessa? Então, assim, por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre isso, porque o mundo tá muito intolerante. E se a gente colocar a religião no meio, é pior ainda. E a gente não precisa disso. A vida já é muito dura. A vida já tem muitos problemas pra gente lidar. E agora a gente vai ter que passar por esse tipo de violência, a violência intolerante, a violência que não dá valor à vida. Porque pra mim tudo isso tá girando em torno disso. Uma pessoa muito puta no trânsito já chegou a matar um senhor de idade atravessando o farol com a sua neta. E o cara ficou puto porque o velhinho tava atravessando devagar demais e atropelou ele. Então, tipo, isso aconteceu já faz um tempo. Mas até por que que a gente vai agir assim? Ou até quando a gente vai agir assim? Por que que a gente vai agir assim? Precisa? Há necessidade? Eu quero muito que vocês compartilhem aqui comigo nesse episódio, o que que vocês acharam, se vocês concordam, não concordam, se vocês já tiveram uma experiência de quase violência ou de violência mesmo, porque a violência, ela também pode ser verbal, ela também pode ser psicológica. E é muito triste a gente pensar que as pessoas estão intolerantes a esse ponto, vocês não acham? Espero que vocês tenham gostado. Quer dizer, não gostado do tema, mas eu espero que façam vocês refletirem. Eu acho que esse é o objetivo de todo episódio do Pode Pri, mas principalmente no sentido de da gente fazer o que a gente pode fazer do nosso lado. A gente não pode melhorar o mundo, né? Longe disso, mas a gente pode tentar ser um pouco melhor a cada dia e se a pessoa tá sendo intolerante, que a gente não seja intolerante tanto quanto ela, que a gente tente ser melhor. Beleza? É isso, um cheiro da Pri!